Hoje, na abertura democrática, recebemos o vereador Amaury Silva, do PSC, Partido Social Cristão. Vereador, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, né, Caio? A presença de vocês sempre é importante nessa situação nossa aí da democracia. Muito obrigado. Vereador, o senhor foi por muitos anos guarda civil metropolitano e os dados mostram que tanto o número do efetivo quanto o salário dos guardas está muito baixo. Como reverter essa situação, esse sucateamento? Bom, ainda nós permanecemos, né? Nós afastamos da guarda para exercer, né, o legislativo e continuamos ainda a guarda civil, né? E realmente, infelizmente, essa situação da guarda está bem complicada, né? Questão de salários, questão de efetivos. O que é necessário é ter, de repente, um prefeito que realmente venha em relação a essa situação da guarda e queira realmente o aumento de efetivo, que essa defasagem tem uma demanda de serviço muito grande para a guarda e o efetivo não suporta tanto essas demandas, a gente está com um efetivo muito pequeno. E questão de salário, que a valorização está muito baixa, tanto é que nós aprovamos aqui na Câmara o piso, o valor, né, do salário, do piso, né, do guarda, que ele não pode receber menos de R$ 2.180. E está muito baixo. Por quê? Esse piso é um número que nós reconhecemos que ele está recebendo pouco. Então ele não pode receber menos do que isso. Só que o que vai ser feito? Vai ser pago um abono para suprir essa perda. Então o guarda civil está recebendo lá, vamos lá, ele vai receber R$ 1.300. Ele vai ter um abono, né, algumas das categorias vai receber R$ 1.300. Ele vai ter um abono para chegar a 2.180. Então, para você ver a perda que está acontecendo. Tá bom? Então, em relação a isso daí, é um grande problema que nós temos em relação à guarda civil nesse sentido. Um assunto que tomou bastante as redes sociais e também as ruas foi o Sampapepe. Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, como funcionário público que sou, nós somos contra essa medida que o governo está colocando, que não está sendo tão clara como poderia ser. Os funcionários públicos não são o culpado dessa defasagem, desse rombo que está se dizendo, que é a previdenciária dos servidores. Tanto é que em 2005 teve uma revisão desse previdência na época, onde se aumentou a alíquota de contribuição do funcionário, passando de 8% para 11%. E com isso se prometia um acerto desse déficit, desse rombo, em 10 anos. Se passou-se mais de 10 anos e hoje nós vemos ao contrário, né? Então, se tem que haver alguma mudança, que tipo de mudança realmente tem que ver, tem que ser estudada, o que isso vai impactar, se isso realmente é uma medida paliativa, que daqui a pouco vai novamente sofrer o funcionário. Então, onde o governo fala, mostrando que o culpado de ter tudo, que não vai ter investimento porque está se pagando o funcionário público, mas o funcionário público não é culpado, ele prestou um concurso para servir o cidadão paulistano, para servir a comunidade e presta o melhor serviço que pode, correto? E tem que ter seus vencimentos e tem que ter uma previdência para isso, com certeza. Mas o que se vem? O que realmente esses estudos se tem? Porque você fala de um aumento de alíquota de 11% para 14%, quem recebe acima de 5 mil, outras suplementações que vão aumentando, chegando a 18%, você fala de um outro tipo de previdência à parte, o que será? Isso daí vai suprir realmente? Então, acho que muito rápido, para ter uma consequência muito rápida, apesar que foi apresentado aqui em 2015, inclui então o prefeito Haddad, onde que já sofreu-se aí umas 4 mudanças nessa situação. E sempre agravando um pouquinho mais. Não tinha em 2015 foi apresentado o projeto, mas não tinha o aumento de alíquota, agora já tem um aumento de alíquota. Então a gente tem que ver isso daí, se realmente tem que se ter mudanças, eu acho que tem que se abrir espaços
para que o funcionário público também dê a sua opinião, mostre, e que o governo em si seja mais esclarecedor, que esclareça realmente essas dificuldades, porque é muito fácil jogar para o funcionário público essa culpa, né? Então a gente tem que ver o que houve lá atrás. Para você ver, eu tenho um exemplo que em 90, 95, tinha um superávit que o IPREM, que pode-se dizer que seria, né, a previdência do funcionário público, financiava ter casa para o funcionário. Então se tinha um superávit. E aí, o que aconteceu? Essas contribuições que foram dadas, né? Então o que houve? Era utilizado para isso realmente, para a Previdência, não era? E como que tinha que direcionar? Então hoje o que se precisa é mais esclarecimento. Se realmente nós vemos que tem que acontecer, como nós vemos a Previdência do Brasil em si tem que ter alguma mudança? Tem. Então que seja realmente feita, mas não dessa forma, imposta em pouco tempo, colocando, vamos dizer, o jurativo, goela abaixo do funcionalismo público e culpando o funcionalismo público. Nós precisamos sim valorizar o funcionalismo público. Tanto é, tá, eu falo para você, que aumento que se teve, se for fazer uma análise, a maioria 0,1% funcionalismo teve durante esse tempo. E agora vem, vamos dizer, para a contribuição, o aumento de 11% para 14%. Então existe um aumento de 3%. E atinge realmente todo o funcionalismo, a gente tem que rever, ver, e se tiver que fazer a mudança, acho que nenhum funcionário, nenhuma parte do funcionalismo vai deixar de querer fazer essa mudança, mas não dessa forma, desse jeito que está sendo feito. Vereador, você é o único do partido do PSC aqui na casa. Como é a sua relação com os outros vereadores, principalmente com os vereadores de partido de centro-esquerda à esquerda, PT, PSOL? Nós temos uma coisa assim, que nem aqui propriamente, quando nós iniciamos o sistema da Guarda Civil, o sistema que a gente tem aqui dentro, então o nosso relacionamento com todos aqui é muito bom, graças a Deus. Tem-se o respeito do vereador Amauri, conseguiu o respeito dos outros vereadores, como tem com certeza o respeito a todos em relação a ter partidos e outras coisas. E realmente o que é a democracia, o que é essa situação? Opiniões. Você tem uma opinião de um determinado assunto que talvez eu não tenha a mesma. E nós podemos debater isso daí para tentar chegar a um bem comum, com certeza que o principal é a sociedade, e é o que se tem que ter em relação a isso daí, para a gente brigar por isso daí, e ter uma resposta boa para a sociedade. Então a gente tem que ter isso daí. Em decorrência disso daí, eu não preciso de ter uma opinião contrária à sua, alguma coisa, a gente entrar em uma linha de choque. Então, o nosso partido sempre procura por isso, da melhor coalizão, forma possível, como eu também procuro dessa melhor forma, da gente ter um bom relacionamento, porque nós precisamos, independente de esquerda ou direita, de ter um bom relacionamento para o bem da sociedade que nós temos. Bem, nas suas redes sociais, nós percebemos que o senhor faz um trabalho muito forte em relação a usuários de drogas, juventude. Como reverter essa situação? Na cidade de São Paulo, o número de usuários de droga entre os jovens está crescendo cada vez mais. Existe uma política pública que pode ser feita que traz um resultado imediato ou é tudo a longo prazo? Infelizmente, nós vemos que isso, para a reversão dessa situação, se exige um prazo. Se exige um empenho do governo, tanto federal, estadual, municipal, no combate à entrada de drogas, ao jovem se aproximar de drogas. Tem que ter um trabalho junto à família, também um principal, que hoje nós vemos grande parte dos usuários de drogas, o que é? A quebra da família, onde que não tem, vamos dizer, os pais não se aproximam dos filhos, tem uma conversa direcionada a essa situação, não tem essa atenção. Nós vemos também uma grande coisa, grande fator que colabora para a retirada dessas pessoas das drogas,
as igrejas. Então o trabalho das igrejas são muito importantes, tanto é que nós temos, né, junto à Igreja Mundial, temos a Geração Jovem Mundial, que resgatou diversos jovens em relação a drogas, drogadição e outras circunstâncias do crime. Então, quando se traz, se aproxima esses jovens da igreja, onde que a família está presente, onde que dá-se aquele carinho, dá-se aquela atenção, com certeza a gente começa a reverter essa situação. Então, um dos principais foca essas situações. E um programa de governo realmente que somente essa situação. Infelizmente, nós temos aí a Cracolândia, né, onde a gente vê a degradação do ser humano, né? Então, e que o governo tenta levar para uma clínica de reabilitação, tenta trazer de alguma forma, e é o principal. A gente tem que trabalhar com isso, temos que ter ideias, temos que ter a participação da sociedade nisso daí, temos que ter a participação da família nisso daí. Então, o suprimento maior é isso daí. A família, né, tem realmente a interação com o jovem, tentando buscar ele e tirar da droga. E muitas vezes a família não consegue, tem a outra parte, a igreja dá um suporte, o governo dá um suporte. Então, e precisamos principalmente a entrada de drogas, o combate ao grande traficante. É a pessoa que chega e vai levar ao jovem, vai apresentar ao jovem isso daí. Então, é o combate a ele. A pena em relação a essa situação, o tráfico de drogas, ao cara que traz a droga, tem que ser severa. A gente tem que mudar alguns conceitos judiciais em relação às leis, a contexto de usuários. E usuários, assim, a gente fala, o usuário é o que está no final, mas o traficante de droga tem que ser mais pesado, tem que ter saber que realmente, se ele está fazendo aquilo lá, ele tem que cumprir aquela pena. E, infelizmente, questão de opinião à mão aí, as leis muitas vezes são boas, mas existem muitas situações de benefícios que acabam quebrando isso daí. Então você comete um crime, mas daqui a pouco você sabe que você está isento, você não está. E ter um sistema penitenciário realmente que talvez reabilite, né? Que hoje a gente só, o sistema penitenciário hoje só ajuda a formar mais o contexto, piorar a situação daquele que entra lá e não reabilitar. Vereador, o canal agradece a sua presença. A gente gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população da cidade de São Paulo, para o brasileiro em geral, que vai assistir nosso programa. Eu que agradeço. Bom, agradeço a todas. Nossa mensagem é o seguinte, que vocês podem contar com a como se diz, nosso mandato, né? Está fugindo aqui, na hora que a gente vai falar as coisas, nosso mandato, estamos à disposição. Como disse a você, não sabemos a nossa permanência, né, aqui dentro da Câmara Municipal, mas temos os vereadores e tem que ter a participação. É necessário a participação sempre da sociedade, vendo junto com o Poder Legislativo, para auxiliar, para estar cobrando também os seus legisladores. Muitas vezes a gente elege um vereador, elege um deputado e acabou. Então a gente tem que mudar essa consciência, a gente tem que ter a participação, porque são leis que vão mexer com a vida de toda a sociedade. Então hoje o brasileiro, hoje o mundo está vendo essas coisas, então é importante. Então a participação de todos nesse contexto. E estamos chegando já ao final de ano, né? Então é desejar um Feliz Natal, que Deus abençoe, que o amor de Cristo esteja sempre presente no coração de todos, um ano novo maravilhoso, com a participação, como eu falei, com a participação de todos, procurando sempre o melhor para a nossa sociedade, para o nosso Brasil. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o primeiro entrevista do canal Abertura Democrática. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. Muito obrigado.